Muito bem. Voltamos então com o seu boletim do esporte. Fernando, eu numa entrevista que eu fiz com o Heraldo Leite, que nós apresentamos segunda e terça-feira, 3 blocos diretos feitos em Etafona, né? Na segunda-feira apresentamos 3 blocos e ontem apresentamos os outros 2 blocos, completando a matéria com o Heraldo, uma matéria muito, muito boa realmente. O Heraldo, ele dizia que, na opinião dele, ele não acredita no trabalho do Dunga. Ele acha que o Dunga não tem o perfil. Porque o perfil do Dunga, segundo ele, o Dunga já dirigiu a seleção já perdeu o Mundial com o Dunga. Ele compara um pouco a Filipão, aquele modo sargentão de comandar as coisas. Ele acha que o Tite hoje seria o treinador ideal, até pelo modo, interação com os jogadores, aquela coisa toda. E vamos ter jogos agora aí, o Brasil vai jogar aí. Eu acho que agora no começo do ano ainda, fevereiro ou março, o Brasil vai ter mais 2 jogos pelas eliminatórias. Não é? O que é que você acha disso? Você acredita que até a Copa do Mundo Dunga será o treinador? Eu entendo da seguinte forma, se o Dunga não serve, que ele seja tirado agora. Não adianta a gente achar que em cima da hora as coisas resolvem, fazendo uma comparação com o que aconteceu em 1970, quando tiraram João Saldanha em cima do início de uma Copa para colocar o Zagallo. Porque naquela época nós tínhamos uma competição mais curta, com menos seleções, e nós tínhamos uma geração de craques. Hoje você não tem mais. Então, digamos, o Dunga, quando esteve pela primeira vez dirigindo a seleção brasileira, por mais que ele não seja o homem ideal, mas ele não foi mal. Ele conseguiu dar a classificação para uma Copa com a seleção sendo a primeira do grupo, ganhou uma Copa das Confederações, ganhou uma Copa América. Eu não quero aqui discutir a capacidade do Dunga, até porque de perto eu não conheço o seu trabalho, mas entendo que o Heraldo Leite, por ser um cronista consagrado, um homem que a gente não pode deixar de elogiar, primeiro porque representa a nossa crônica e representa com muita capacidade. E vive esse meio que a gente não vive, porque nós aqui estamos sempre se fundamentando em informações. Já o Heraldo, ele vive o dia a dia. Eu entendo a posição dele. E o Tite, de fato, é o homem ideal. Agora, não adianta também você colocar o Tite e não mudar o conceito de agir da CBF, porque hoje a política é infiltrada no futebol brasileiro, com esse núcleo empresarial, correto? Tentando, na verdade, viver na CBF como se fosse diretor, porque hoje você observa que muita gente que não tem nada a ver com a Confederação Brasileira de Futebol se associa à mídia para estar próximo dos jogadores, principalmente aqueles que atuam na Europa. E o Dunga, eu não vou dizer que ele tenha sido infeliz, mas ele, ao combater isso, ele ganhou a antipatia da imprensa. Exatamente. Porque muitos órgãos de comunicação, não é o nosso caso, mas é o caso da grande imprensa, principalmente da região de São Paulo. Exato. Muitos estão associados a esses empresários. O Gil, aqui em Campos, estava comentando o seguinte, que ele nunca, num curto espaço de tempo, participou de tanta coletiva. Quando você faz uma coletiva, é para todo mundo ouvir o atleta, é para todo mundo participar. Várias coletivas foram dadas pelo Gil antes dele ir para a China. Por quê? Pela infiltração dos empresários. E o Dunga, ele não tem esse jeito de lidar com as pessoas com tanta naturalidade. O seu jeito meio grosseiro realmente causa um impacto numa relação mais aberta com as pessoas. E por isso ele é duramente criticado. Você falando em jeito grosseiro, eu me lembro que até a própria grande imprensa malhava até o modo de ele se vestir, lembra? Dizendo que ele estava com paletó, camisa de Mário Fofoca, um personagem de um sujeito que não sabia se vestir antigamente numa novela que teve na Globo, e que quem fazia os figurinos
para ele se vestir, a filha dele também, que não tinha um gosto apurado. Até isso ele foi criticado, né? Mas é a maneira da imprensa perseguir, né? É, denegrir, né? Porque o pessoal fala assim, não, mas o Dunga nunca dirigiu com sucesso nenhuma equipe de futebol. Tudo bem, eu respeito. Mas quando o Falcão também foi lançado na seleção brasileira, ele não teve nenhuma bagagem a nível de treinador para chegar a tal ponto. Teve sim, como jogador, indiscutivelmente um dos maiores que nós tivemos na posição. Mas ele também não havia tido uma experiência tão dinâmica de clube, né, para chegar a uma seleção brasileira. Agora... E ele chegou a dirigir a seleção e hoje dirige o esporte. Está bem no esporte. Indicou até o Bruno Rangel, nosso campista Bruno Rangel. Bruno Rangel lá. Que é lá e a gente fica satisfeito, porque também é importante para o Bruno Rangel. Exatamente. Mas, se for por aí, a gente vai ver que muita coisa já aconteceu, né? E não adianta ninguém ficar falando que o Dunga foi mal no Internacional, que o Dunga não tem um histórico de resultados em clubes para chegar à seleção, porque nós já tivemos outros profissionais que passaram pela mesma situação. Ele era, quando jogava, aquele jogador, o cabeça de área, né, o jogador marcador, né, chamado primeiro volante, né, aquele que dava o combate ali na frente do zagueiro, chegava junto, era um jogador duro. Mas eu pergunto a você, esse ano é ano de Olimpíada. É pela safra, pelo que você viu agora na Copinha, Copa São Paulo de Juniores, Flamengo campeão, Corinthians vice e tal. Porque você acha que finalmente este ano de 2016, o Brasil conseguirá um título olímpico no futebol? Tem tudo, porque está com uma boa safra. O fato de ser no Brasil não quer dizer também nada, porque nós tivemos uma Copa no Brasil e foi um fiasco. Foi. O problema todo é como comandar essa garotada, né? Já tem que começar desde já a fazer um trabalho de você convocar e preparar, sem criar nenhuma política administrativa que envolva empresários. O Flamengo conseguiu com mérito, mostrou ter uma equipe capaz, tanto é que perdia por 2-0, empatou o jogo, e teve chance até de virar. O Corinthians também. Teve um gol mal anulado também o Flamengo. Exatamente, teve uma boa participação, você já tem uma base montada. Agora, não podemos acreditar numa conquista quando se faz um catacata. Você vai reunir o grupo 15 dias antes de começar a competição e achar que, de repente, num curto espaço de tempo, nós vamos obter os resultados que são necessários para a conquista de um título mundial, porque as outras seleções já estão se preparando há mais tempo. Inclusive seleções europeias, né? Porque vai ter lá agora a Eurocopa, né? Que é importantíssimo, né? E, quer dizer, e outra coisa, né, o Fernando, eles dão um valor muito grande às categorias de base, né? Tanto na Espanha como na Alemanha, a gente vê, pelo amor de Deus, tanto o Real Madrid, quanto o Barcelona, quanto o Bayern Munique, o jogador sai da categoria de base já na ponta dos cascos. Porque é um trabalho bem elaborado, bem planejado, é o que nós temos que fazer, porque a safra nossa é muito boa. Eu tiro até pela nossa própria região, Campos. Exatamente. Você observa que hoje esses núcleos, né, do Pimpolho, e de alguns outros profissionais que passaram pelos nossos clubes e que estão adotando o sistema de montar as escolinhas para criar meios de servir aos chamados grandes, sempre você consegue ter valores que acabam explodindo numa capital sem ter passado pelo Americano e pelo Goytacás. Nós estamos tendo agora atletas sendo revelados pelo Bahia. Isso, pelo Atlético do Paraná. Exatamente. O Bóvio deu uma entrevista numa emissora de Campos recentemente e ele falou que quando ele saiu da escolinha do Maguinho na ABB, ele não passou nem pelo Americano, nem pelo Goytacás, foi direto para o Vasco. Exato, E de lá para o Santos. Então isso tinha que ser feito pelos nossos clubes. Você pegar, né, o André Pimpolho, ele tem a escolinha dele, vamos chamá-lo para o Americano, se ele não quiser o Americano, que ele
possa estar no Goytacás, que o revelou, que o projetou. O dirigente ele tem que entender que hoje o jogador tendo uma referência de clube é muito mais benéfico para o clube e também para o próprio atleta. Muito bem, nós vamos encerrar por aqui o programa de hoje, o nosso tempo já foi por espaço, como dizem por aí. Mas amanhã o Fernando continua com a gente, vem falar sobre os clubes de Campos que estão se preparando, o americano está fazendo um trabalho muito sério, né? O Campos também está fazendo um trabalho sério, os jogadores estão indo para correr na praia, em Gruçaí, fazendo também academia. E quer dizer, é um trabalho muito bem feito, o Goytacás está começando agora com um técnico aí que o Fernando deve conhecer, eu não conheço o trabalho do Rubens Filho, e começa o campeonato estadual no fim de semana. Será que vai ser nivelado por baixo? Fernando conversa com a gente amanhã sobre isso. Obrigado a todos pelo carinho da audiência e até amanhã.